Até onde você iria para cumprir uma promessa feita a Deus? E se o voto que você fez em um momento de desespero custasse a vida de quem você mais ama? Essa não é apenas uma história antiga. É um alerta. É um clamor. É uma ferida aberta nas páginas da Bíblia. Jefé era um homem marcado pela rejeição, desprezado por sua própria família, esquecido por aqueles que o cercavam. Mas ele carregava algo que o diferenciava, um coração voltado para Deus. Quando tudo ao seu redor parecia estar desmoronando, ele fez uma promessa ousada ao Senhor. Uma promessa que mudaria o rumo da sua vida para sempre. A guerra estava à porta. O povo de Israel estava sendo oprimido. E Jefé, agora líder de um exército improvável, não podia falhar. No meio da tensão, da batalha, do medo, ele se ajoelhou e fez um voto. Se me deres vitória sobre os amonitas, aquele que primeiro sair da porta da minha casa para me encontrar, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Ele achava que sabia o que estava dizendo. Achava que entendia o peso de suas palavras. Mas ele não fazia ideia do que o esperava. E quando a guerra acabou? Quando ele voltou como herói? Quando os tambores da vitória ecoaram, a primeira a sair pela porta de sua casa foi ela. Sua única filha. A alegria dos seus olhos. O riso da sua velhice. A herança do seu nome. Sim, Jefé venceu a guerra. Mas perdeu o que mais amava. Por causa de um voto. Por causa de uma fé que não conhecia limites. Essa história é dura. É desconcertante. Mas ela esconde lições poderosas sobre fé, responsabilidade e o preço de nossas palavras diante de Deus. Você está preparado para mergulhar nessa narrativa? A história de Jefé se desenrola em um dos períodos mais sombrios de Israel, o tempo dos juízes. Um tempo onde não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Era uma época de instabilidade, de idolatria, de guerras e sofrimento. O povo de Deus oscilava entre a obediência e a rebeldia, mergulhando constantemente em ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. Nesse contexto caótico, Deus levantava juízes, líderes carismáticos que guiavam o povo em tempos de crise. E é aí que Jefé entra em cena. Mas sua origem não era nada promissora. Jefé era filho de Gileade com uma prostituta. Por isso, foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, expulso de casa e considerado indigno de qualquer herança. Humilhado, abandonado, ele fugiu para a terra de Tobi, onde se tornou chefe de um grupo de homens desprezados pela sociedade, homens sem lei, marginais, que se uniram a ele por sobrevivência. Mesmo desprezado pelos homens, Jefé tinha algo que ninguém podia tirar: ele era um guerreiro valente. Um líder nato. E quando os amonitas se levantaram contra Israel, trazendo medo e destruição, os anciãos de Gileade, os mesmos que o desprezaram, foram até ele. Imploraram que voltasse e os liderasse na guerra. Desesperados, reconheceram que só Jefé poderia salvá-los. E Jefé, mesmo ferido pelas cicatrizes do passado, viu ali uma oportunidade. Não apenas de redenção pessoal, mas de cumprir um propósito maior. Ele aceitou o desafio, mas fez uma exigência: se o Senhor me entregar a vitória, então serei cabeça sobre todos vocês. Eles aceitaram. O voto foi feito diante de Deus. Era o início de algo grandioso, e terrivelmente trágico. Jefé estava prestes a lutar uma guerra física contra os inimigos de Israel. Mas também, uma guerra interna contra suas próprias emoções. E contra o peso de uma promessa que ele ainda não entendia completamente. O clima era de tensão. A guerra contra os amonitas estava prestes a começar. Israel, enfraquecido por anos de idolatria e abandono espiritual, agora se via à mercê de um inimigo impiedoso. E foi nesse cenário de urgência que Jefé, recém-nomeado líder, se levantou com coragem. Antes de empunhar a espada, ele abriu a boca para falar com Deus. Não foi uma simples oração. Foi um voto. Um compromisso que selaria o destino de sua casa. Ele disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas mãos, então quem primeiro sair da porta da minha casa, ao meu encontro, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto.
Jefé não era um homem qualquer. Ele conhecia a gravidade de um voto feito diante de Deus. Ele sabia que Deus leva a sério cada palavra pronunciada com fé. Mas naquele momento, tomado por uma mistura de temor, pressão e talvez orgulho, ele acreditou que aquele sacrifício seria necessário para garantir a vitória. Deus ouviu. E a vitória veio. Jefé marchou com seu exército contra os amonitas. As batalhas foram intensas, mas a mão do Senhor estava sobre ele. Um a um, os inimigos caíram. As cidades foram libertadas. Israel, por fim, respirou aliviado. Era o fim da opressão. O nome de Jefé agora ecoava como o de um herói. Mas havia algo pairando no ar. Uma sombra silenciosa caminhava com ele rumo à sua casa. O voto ainda não havia sido cumprido. A promessa ainda exigia um preço. E foi quando ele se aproximou de sua casa. Quando seus olhos procuraram por servos, animais, alguém que pudesse sair pela porta. A figura que apareceu dançando ao som de tambores foi sua filha. Sua única filha. A menina que correu para abraçá-lo, celebrando sua vitória. Jefé caiu de joelhos. Gritou. Rasgou suas vestes. O guerreiro que derrotou um exército, foi destruído por suas próprias palavras. O momento da verdade chegou como um golpe surdo no coração de Jefé. Quando sua filha atravessou a soleira da porta, com o rosto iluminado pelo sorriso puro da inocência e o corpo dançando ao som da vitória, ele sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela era sua única filha. Sua herança. Seu futuro. O reflexo mais bonito da sua redenção. E agora, ela era o cumprimento de seu voto. O grito de dor que saiu dos lábios de Jefé ecoou pelas colinas. Ah! Filha minha! Tu me arrasaste! És causa da minha profunda tristeza. Pois eu abri a boca ao Senhor, e não tornarei atrás. Não houve negociação. Não houve hesitação da parte dela. Sim, da filha. Essa jovem, cujo nome a Bíblia nem registra, demonstrou uma fé inabalável. Ela não fugiu. Não protestou. Não amaldiçoou o pai. Em vez disso, disse com calma e dignidade: Pai, se fizeste voto ao Senhor, faze de mim segundo o que prometeste. Ela apenas pediu um tempo. 2 meses. Para ir aos montes com suas amigas e lamentar sua virgindade, não porque lamentava morrer sem conhecer um homem, mas porque sabia que jamais se casaria, jamais teria filhos, jamais continuaria o nome do pai. E Jefé concedeu. Aqueles 2 meses devem ter sido os mais longos da vida dele. Cada amanhecer, um lembrete. Cada pôr do sol, uma contagem regressiva para o sacrifício. E então, ela voltou. Sozinha. Sem lágrimas. Sem desespero. Voltou para ser entregue ao Deus de Israel, voltou para selar com sangue o voto do pai. Jefé cumpriu o que prometeu. Não com alegria. Não com orgulho. Mas com um coração despedaçado. Ele entregou ao Senhor aquilo que mais amava. Foi o clímax de uma fé mal direcionada. Uma promessa feita sem discernimento. E uma obediência que custou mais do que ele jamais imaginaria. O silêncio após o sacrifício de Jefé foi mais ensurdecedor do que o som de qualquer batalha. Não há registros de glória, nem canções de louvor, nem festas pela vitória. Apenas o eco de um ato que se tornou uma das passagens mais misteriosas, dolorosas e debatidas das Escrituras. Israel teve paz naquele tempo. Mas o coração de Jefé jamais voltou a ser o mesmo. Ele havia vencido os amonitas. Mas perdeu a si mesmo no processo. A Bíblia encerra a história de Jefé de forma súbita. Diz que ele julgou Israel por 6 anos, e depois morreu. Sem descendência. Sem continuidade. Seu nome foi preservado apenas pelo sacrifício que fez, não o de uma nação, mas o de sua filha. E, ainda assim, há algo de profundo nessa narrativa. Jefé não era um homem mau. Era alguém que queria agradar a Deus. Alguém que cresceu rejeitado, que lutou para encontrar um lugar no mundo, que viu em Deus a chance de redenção. Mas em meio ao desespero, ele agiu por impulso.
fez um voto sem buscar entendimento. E pagou o preço. Essa história nos lembra que Deus não quer sacrifícios tolos. Ele quer obediência. Ele quer comunhão. Ele quer que pensemos antes de falar. Quantas vezes também não fazemos promessas impensadas em momentos de crise? Quantas vezes, na dor, dizemos: Senhor, se tu fizeres isso, eu farei aquilo, sem saber o que estamos oferecendo? Jefé nos mostra a força da palavra empenhada diante de Deus, mas também nos alerta sobre a responsabilidade que carregamos ao falar com o Criador. Sua filha, por sua vez, é um exemplo de entrega, de fé, de respeito ao Senhor acima de tudo. Ela não é apenas vítima, é heroína silenciosa, uma mártir voluntária. E o povo de Israel a honrou. Todos os anos, as filhas de Israel iam lamentar por 4 dias, lembrando da jovem que entregou sua vida por um voto. Um fim trágico, mas cheio de lições eternas. A história de Jefé nos confronta. Não é uma narrativa fácil de ouvir. Não é uma passagem que nos conforta, pelo contrário, ela incomoda, provoca, desafia. Mas às vezes, é exatamente isso que precisamos. Um alerta. Um choque de realidade. Uma sacudida espiritual que nos lembre do poder da fé, mas também do peso da responsabilidade. Jefé é o retrato de muitos de nós, pessoas marcadas por rejeições, por traumas, por passados difíceis. Que querem acertar, que desejam agradar a Deus, que buscam um propósito maior. Mas que, no impulso de resolver as coisas com as próprias mãos, tomam decisões precipitadas. E quantos de nós já não fizemos isso? Quantos votos emocionais, quantas promessas impensadas, quantas palavras lançadas ao vento diante do Senhor, em momentos de crise? A história de Jefé nos ensina que a fé precisa andar de mãos dadas com a sabedoria. Que Deus ouve, sim, nossas orações. Mas Ele também espera que sejamos prudentes. E a filha de Jefé? Essa jovem sem nome, mas com alma gigante, nos deixa um legado de submissão, de honra e de reverência. Ela se tornou símbolo de um amor incondicional por Deus, mesmo quando isso significava abrir mão da própria vida. Se essa história tocou seu coração, se ela te fez refletir sobre suas palavras, seus votos, suas decisões diante de Deus, então não deixe que isso passe em branco. Se gostou dessa história, confira outras aqui do canal e comente o que achou. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E prepare seu coração, porque agora vem a oração final, feita especialmente para você, que está buscando direção, paz e entendimento. Fique conosco até o final. Essa oração pode ser exatamente o que sua alma precisa hoje. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje me coloco diante de Ti com um coração cheio de temor, humildade e reverência. Acabei de ouvir uma história que mexeu com minha alma, que abalou minhas estruturas e me fez refletir profundamente sobre o poder da fé, e o peso das palavras que pronunciamos diante do Senhor. Pai, assim como Jefé, muitas vezes me vejo perdido, em meio a batalhas, rejeições e situações que me esmagam. Em meio ao desespero, às vezes faço promessas sem pensar, voto com os lábios o que meu coração ainda não compreendeu. Mas nesta hora, Senhor, eu te peço, me ensina a ser sábio. Me ensina a não agir por impulso, a não tentar manipular o teu mover com meus votos impensados. Senhor, quero ter uma fé firme, inabalável, mas também quero ter discernimento. Dá-me sabedoria, Espírito Santo. Guia meus passos. Que minhas palavras não sejam apenas barulho diante de Ti, mas compromisso, verdade e reverência ao Teu nome. Assim como Jefé, eu também carrego feridas do passado. Fui rejeitado, esquecido, humilhado, mas hoje, sei que tenho um lugar diante do Teu trono. Sei que o Senhor me levanta, me capacita e me usa, mesmo quando os homens me desprezam. Obrigado por me dar identidade quando o mundo quis me apagar. E também, Senhor, não posso deixar de orar pela geração da filha de Jefé. Uma geração que escolhe obedecer. Que honra, mesmo quando dói. Que se entrega, mesmo sem aplausos. Levanta, Pai, mulheres e homens com esse coração, submissos, corajosos, rendidos totalmente à Tua vontade. Perdoa-me, Deus,
por cada palavra lançada com levianidade, por cada oração feita sem temor. Restaura, Senhor, aquilo que minhas decisões precipitadas destruíram. Renova meu coração, e me ensina a viver com propósito, com clareza, com equilíbrio. Que eu nunca troque a tua presença por votos humanos. Que eu nunca sacrifique o que mais amo por um orgulho disfarçado de fé. Que eu aprenda, com a dor de Jefé, a me prostrar antes de prometer, a consultar o teu espírito antes de agir. E se há alguma promessa que fiz e não cumpri, Senhor, me traz à memória. Me ajuda a consertar o que ainda pode ser restaurado. E me dá graça para não mais errar da mesma forma. Hoje, eu declaro, minha boca será instrumento de vida. Minhas palavras serão sementes de bênção. E meu coração será guiado pelo teu Espírito. Em nome de Jesus, amém.